Olá a todos, tudo bem? Hoje vamos dar início a mais uma aula e vamos tratar especificamente da morfologia. Esse é o sinal, da Libras. Então, primeiro a gente tem que saber muito bem o que significa essa palavra. O que significa morfologia? Na verdade, morfe ou morfo vem de uma língua antiga, o grego antigo, e significa forma, como algo é constituído, qual a forma de alguma coisa. E ela investiga, ela estuda como a palavra ou o sinal é constituído por pequenas unidades de significado, de sentido. Acredito que vocês já estudaram antes, na disciplina de fonética e fonologia, um pouco sobre algo um pouco similar. Na verdade, ela não se preocupava com o significado ainda, na fonética e fonologia. Ela se preocupava em estudar como é que o corpo produzia e recebia esses inputs linguísticos. Mas quando a gente vem falar sobre morfologia, a gente agora sim vai se preocupar em significados. Lembrando, fonética e fonologia somente os parâmetros. Agora sim, na morfologia, que a gente vai se interessar pelos significados, não só pelos parâmetros, mas também com os significados contidos nos sinais. E para a gente começar a fazer essa investigação, eu trouxe alguns conceitos para vocês. Bem, podem ler um pouquinho, o slide está disponível. Então, a morfologia, ela vai investigar como a palavra ou o sinal é constituído por pequenas unidades de significado, de sentido. Então, cada uma dessas unidades são denominadas morfemas. Esse é o sinal para morfema. Mas o que seria um morfema no final das contas? Cada morfema corresponde a uma palavra? Ou será que cada morfema corresponde a um sinal? Às vezes pode ser que sim, e às vezes pode ser que não. Isso vai depender muito do sinal ou da palavra que estamos estudando. Mas é muito importante que sempre o morfema vai ter um significado. Ele vai trazer consigo um significado. Se esse morfema não tiver significado algum, isso significa que não é um morfema. É um traço obrigatório do morfema ele ter um significado nele. Eu sei que vocês acham um pouco confuso isso no começo, mas a gente vai desenvolver melhor a ideia. Então, temos aqui algumas coisas que a gente precisa entender. Não interessa se é uma palavra, ou um sinal, ou o que a gente chama de léxico. Muita gente confunde um pouco esses conceitos. Fiquem calmos que a gente vai aprender também no decorrer da disciplina, vai ficando mais claro. Mas é importante entender que toda palavra, toda unidade lexical, ela possui um radical. Esse é o sinal de radical, nesse contexto. Então, todos os sinais e todas as palavras possuem um radical. E esse radical é a parte principal, o elemento principal que carrega o significado dessa palavra, desse sinal. Então, outro conceito que a gente precisa trazer é de raiz e radical. Alguns autores fazem uma distinção entre esses conceitos, mas outros autores não acham interessante e dizem que são conceitos muito próximos ou até a mesma coisa.
Vejam só alguns exemplos de palavras do português. A gente tem aqui, por exemplo, infelizmente, a palavra principal está destacada aqui, né? Feliz. E temos afixos, né? Um prefixo e um sufixo. Então, infelizmente, significa algo que não é feito prazerosamente. Desgosto significa o contrário de gosto, de felicidade. Casinha, a gente tem com esse prefixo, com o sufixo inha, a gente tem a diminuição do tamanho da casa. E a gente tem, por exemplo, reler, que significa ler de novo. Tem refazer, que significa fazer novamente. E estudante, esse sufixo ante, ele remete a uma pessoa, né? Ou seja, estudante é um aluno, aquele que estuda. Vejam só essa palavra. Nossa, muito grande ela. Inconstitucionalissimamente. Vejam quantas partes compõem essa palavra, né? A principal delas se remete à Constituição do nosso país. E esse in dá a ideia de contrário, algo que vai contra a Constituição. E também temos alguns sufixos que mostram que é um advérbio, por exemplo. Vejam só essa palavra, também do português. Vejam só a palavra pneumo-ultramicroscópico sílico vulcano caniótico. É uma grande palavra. Tem 46 letras ao total. Na verdade, ela remete a uma doença que a pessoa pode ter nos pulmões ao respirar cinzas de um vulcão em erupção. Vejam só que palavra grande. Falando sobre a morfologia do português, eu gostaria de trazer aqui alguns exemplos da morfologia de outras línguas também, para a gente entender que são processos bastante parecidos. Por exemplo, no Japão, a gente tem esses símbolos, né, os kanjis, e esses símbolos, né, eles referem a significados completos. E é bastante similar ao que acontece com a Libras. Então, por exemplo, esse significa árvore, e na medida que você aumenta o número de kanjis, ele significa outra coisa. Pode parecer um bosque. Se você utilizar o mesmo símbolo 3 vezes, ele passa de uma árvore ao significado de floresta. Então, floresta tem muitas árvores. Temos aqui outros exemplos. A árvore mais habilidade, e ela se torna madeira. O significado de madeira, ou seja, é uma coisa que requer uma habilidade, um trabalho. Você precisa serrar a árvore, precisa trabalhar aquela madeira, precisa deixar ela toda trabalhada para ela ser considerada uma madeira. Então, por isso, árvore mais habilidade é igual madeira. Temos aqui outro exemplo, né? Árvore mais mesa. Ele dá o significado de escrivaninha, uma mesa de trabalho. Então, veja só como a composição desses símbolos faz com que ele tome um significado novo. Então, os morfemas são as unidades, né, mínimas de significado das palavras. Então, ele obrigatoriamente traz um significado. Mas é importante a gente notar que na língua de sinais existem processos semelhantes. Às vezes, um sinal tem somente um morfema e às vezes ele pode ter mais de um morfema. Por exemplo, casa é um sinal de um morfema só. Apenas um, olha só. Não dá para eu separar, dividir em duas partes o sinal. Ele é simplesmente esse. Flor também só tem um morfema. O sol, apenas um morfema. Não dá para dividir em alguma parte, dizer que essa parte tem um significado, essa parte outra.
Livro também só um morfema, caneta também só um morfema. Cada um desses sinais é constituído de apenas um morfema. Mas veja outros exemplos aqui, que é possível a gente fazer um novo sinal adicionando novos morfemas. Por exemplo, chaminé, eu faço primeiro esse sinal de casa e depois esse segundo sinal. Então, sabe, a chaminé, onde tem fogo, né, dentro da casa, na lareira, precisa de uma chaminé. Então, primeiro eu faço o sinal de casa e depois eu faço esse sinal aqui no telhado da casa. Ou o sinal de espinho, eu posso fazer o sinal de flor e posso fazer depois esse segundo sinal, que remete ao espinho. Então, se eu fizesse só o segundo sinal, ele não ficaria claro. Primeiro eu faço flor e depois eu faço o sinal de espinho. Sol, eu também posso criar um novo sinal. Por exemplo, óculos de sol. É um novo significado. Ou biblioteca, primeiro eu faço o sinal de livro, segundo eu faço esse sinal que remete à biblioteca. Também posso utilizar o sinal de pincel, de marcador, de quadro branco. Primeiro eu utilizo o sinal de caneta e depois eu utilizo o sinal que especifica que eu estou falando de um pincel de quadro branco, não é uma caneta comum. Então, quando a gente fala de sinais compostos, isso fica bastante claro. Por exemplo, escola, você vê que é composto de dois sinais. Ele acaba se tornando um sinal só, um significado só, mas tem dois, né? Primeiro é o sinal de casa e o segundo é o sinal de estudo. E aí forma o sinal de escola. Outro exemplo, igreja. Ele também é um sinal novo que é composto de dois outros sinais. De casa, primeiro, segundo, cruz. Também temos o sinal de tia. Também é composto pelo sinal de tio ou de tia neutro, e depois você marca o sexo da tia. Vou falar que é mulher, tia, mulher. E também temos alguns outros sinais que acontece a incorporação, por exemplo, 2 horas. Já está pronto, já está lá. Aquelas informações todas em um sinal só. Você não precisa fazer o sinal de horas depois. Ou R$3. Quanto é isso? R$3. E já está incorporado ao sinal. Você não precisa fazer o sinal de reais depois. Ou, por exemplo, nós 4 ou 4 pessoas. Já está muito claro que está se referindo a 4 pessoas. Ele já incorpora essa informação. Não dá para a gente separar. Por exemplo, falar de 2 horas, ou de R$3, ou 4 pessoas. A gente pode utilizar tudo em um sinal só. E isso a gente chama de incorporação. Tem aqui a palavrinha. Esse é o fenômeno chamado incorporação. Esse é o sinal. Também é interessante notar que, às vezes, pode acontecer um fenômeno parecido com o que a gente já estudou em fonética e fonologia, dos alofones. Lembra disso? Às vezes, um sinal pode ser produzido de diferentes formas. Por exemplo, o sinal de problema. Posso fazer o sinal assim, com a mão em L, as 2 mãos em L, ou posso fazer esse sinal assim, com o polegar fechado. Viu? Problema ou problema, não tem problema nenhum. Casa com a mão em B, com o polegar fechado, ou casa com a mão aberta, com o polegar estendido, não tem problema algum. O fone vai ser compreendido da mesma forma. E isso são os alofones. Mas aqui a gente está falando de morfemas. Então a gente está falando principalmente de significados. Então, às vezes, o mesmo significado vai aparecer diferente em diversos sinais.
Os sinais vão ser diferentes, mas o significado vai ser o mesmo. Por exemplo, a gente tem o sinal de aterrissar. Digamos que um avião aterrissa. O que é isso aqui? Qual o significado que meu braço traz? Esse braço aqui. Ele traz o significado de chão. Ou então, em outro sinal, por exemplo, ficar em pé. Veja só esse sinal. Antes eu estava com a mão assim, virada para baixo, a palma virada para baixo, agora eu estou fazendo com a palma virada para cima. Mas o que significa isso, a palma da minha mão? Significa chão. Então, se eu fizer o sinal de modelo também, o chão volta a ser o dorso do meu antebraço. Então, dependendo do sinal, o significado continua sendo o mesmo, mas o morfema aparece de diferentes formas. Por exemplo, existe também um morfema para papel. Veja um sinal de lei. Essa mão que fica fixa aqui, plana, é um morfema por conta do morfema de papel. E o mesmo acontece para decreto, o mesmo acontece para relatório, para redação, para escrever, secretário. O que acontece? Esse morfema se mantém de diferentes formas, mas o significado é o mesmo. Às vezes eu faço assim, às vezes eu faço assim, dependendo do sinal, mas o significado não vai mudar, vai depender bastante como o sinal é, mas o morfema continua sendo o mesmo, ele significa papel. Outro morfema muito utilizado é o morfema de pessoa. Eu posso utilizar esse morfema aqui para pessoa, uma pessoa que está de pé. Eu posso utilizar esse morfema para pessoa e enfatizar que ela está andando, e também posso utilizar esse morfema para pessoa e dizer que ela está sentada, né? Então, temos 3 exemplos de configurações de mão diferentes e as 3 significam pessoa. O significado é o mesmo, dependendo do sinal que vai aparecer. Então, eu queria dar um pouquinho de reflexão sobre como acontece, né? Onde é que está o radical de cada uma dessas palavras. Por exemplo, menina, filho, meninas e avô. Então, qual a parte principal do sinal? A gente poderia discutir isso um pouco. Então, é importante também discutir um pouco sobre os afixos. Temos 3 tipos principais. Temos os prefixos. Pode fazer assim ou pode fazer assim o sinal também. Temos os sufixos, pode fazer assim o sinal, não tem problema nenhum. E também temos os infixos. A gente vai notar que esses sinais dessas de prefixo, sufixo e infixo, a configuração de mão também pode alterar um pouquinho, né? Existe alofones para esse sinal. Vamos jogar um jogo agora? Tratando da língua alemã, eu vou mostrar algumas figuras para vocês e eu quero que vocês me digam qual o significado que vocês acham que essas palavras vão tomar. Por exemplo, mão e sapato. Que significado que essa combinação toma? De luvas. Então, quais os sapatos das mãos? O que calça as mãos? São as luvas. Veja só, água mais cozinheiro formam uma chaleira. É algo que serve para ferver a água, cozinhar a água. Fedor mais animal. O que forma? Vejam só, um gambá. Fledermaus, bater de asa mais rato. O que forma? Um morcego. Spielzeug, brincar mais coisa. O que forma? Um brinquedo.
Pode ser qualquer coisa, um boneco, ou um carrinho, sei lá. Grün, Birne, brilho, mais pera. O que forma? Uma pera, para uma fruta, né? Que tem brilho, o que seria isso? Veja só, uma lâmpada. E é bastante semelhante à forma da fruta, ela estando de cabeça para baixo, digamos assim. Uma pera que brilha. Schildkröte, escudo mais um sapo, forma a tartaruga. Krankenschwester, doente mais irmã, forma o significado de enfermeira. Krankenwagen, doente mais o carro, forma o significado de ambulância. E Volkswagen, carro do povo, povo mais carro, forma o significado de um carro popular. Então, uma pergunta para vocês. E na Libras, quais os sinais compostos vocês conhecem? Pensem um pouco. A gente já está chegando ao final dessa aula. Espero encontrar vocês depois. Um abração, bons estudos.